Olá, nós vamos falar um pouco sobre o pagamento de tributos em tempo de pandemia. Nós buscamos esse tema e estudamos esse tema para falar para vocês como forma de darmos uma nossa contribuição às empresas e aos empresários que estão sofrendo, passando por dificuldades nesse tempo de pandemia. Encontrei um artigo dos doutores Onofre Alves Batista Júnior e Paulo Roberto Coimbra Silva. Tá? Nesse artigo, uma portaria disciplinando a suspensão do pagamento dos tributos em caso de decretação de calamidade pública. Logicamente que naquela época a decretação de calamidade pública era pontual, um município, um estado e não a nação inteira. Mas nós vamos tratar aqui a questão nacional. Essa portaria, ela suspendia o pagamento ou prorrogava o prazo de pagamento tanto das obrigações principais, que é o pagamento do tributo, quanto das obrigações acessórias, que são as declarações e toda uma série de situações que as empresas devem observar. Caso não observem, são multadas e tem todo um procedimento fiscal pela não apresentação da obrigação acessória. Então, há casos que o próprio Ministério da Fazenda entende que as empresas estão dispensadas naquele determinado momento do cumprimento dessas obrigações, tá? Aí, como é que a gente chega na questão da pandemia? O Senado confirmou o decreto de calamidade pública, tá? Ocorreu no dia 20 de 2020, é o decreto legislativo 6 de 2020, em que o Senado reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública em estado nacional até o dia 30 de dezembro de 2020, tá bom? Então, o que a gente tem? Como nós estamos observando, vários estados e municípios, como medida de segurança, para preservar a saúde das pessoas, têm decretado os isolamentos, tá? Então, muitas empresas estão impedidas de funcionar, agora que a gente está começando uma fase lenta de flexibilização, mas é difícil para o comércio, essa situação. E essas empresas, muitas ficaram, quando paradas, sofreram um grande abalo nas suas receitas, tá? E também a questão também da mão de obra, porque nesse estado de calamidade pública do Covid, muitos funcionários se ausentaram por questão de doença, ou também porque não tinha como se deslocar, porque não tinha transporte público, e também por determinação do governo, as empresas tiveram que realmente fechar suas portas. Então isso trouxe muitos problemas para as empresas. E aí, como é que as empresas fazem? O governo federal, na questão trabalhista, ele editou a tão famosa medida provisória 927 de 2020, tá? Aqui estabelece normas trabalhistas para o enfrentamento desta pandemia. Então, as empresas sofreram um abalo também de pessoal. E aí, como as empresas não têm o seu pessoal, o seu staff disponível, como é que essas empresas vão ter acesso aos livros fiscais e para que possa cumprir as obrigações acessórias? Então, nesse período em que as empresas estão fechadas ou com a atividade parcial, e estão enfrentando dificuldades econômicas, a gente aplica essa portaria em que determina a suspensão dos pagamentos dos tributos e também das obrigações acessórias, tá? Então, as empresas
que estão em dificuldades, não tem o seu pessoal disponível, está enfrentando dificuldade econômica, há que se entender que tanto as obrigações acessórias quanto o pagamento do próprio tributo também não podem ser exigidas pelo poder público, né? Pelo fisco. Por quê? A empresa, vamos dizer, a empresa que presta serviço, ela entende se ela está com as suas portas fechadas, com o seu pessoal em casa, sem trabalhar, nem home office teve condições de manter o pessoal. Você está sem a sua mão de obra, você não tem receita, porque as pessoas também, os consumidores também estão em isolamento e isso cai consideravelmente a aquisição de produtos e serviços, sem falar que a própria empresa está fechada, né? E a dificuldade também da aquisição de insumos e produtos para comercialização. Então, essas empresas, a gente tem que entender que, da mesma forma como o governo fecha os seus serviços, os seus postos, suspende alguns serviços, né? A maioria dos serviços foram suspensos, só deixando os serviços essenciais. Por que a iniciativa privada? E aí muitos dizem, não, porque se não há o tributo, não há como o governo conseguir enfrentar a pandemia. Mas tudo tem um binômio, né? Você tem que analisar também, como costumam dizer, a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro, aquela que paga o imposto, não tá conseguindo produzir. Como é que ela vai ser obrigada à carga tributária normal, como se ela estivesse funcionando, suas portas abertas, salientes que as portas estão fechadas, não por sua iniciativa, e sim por uma determinação, por uma força maior? Como é que ela vai conseguir receita para poder arcar com o pagamento de tributos? Então a gente tem que usar os princípios constitucionais que temos disponíveis, né? A Constituição está aí para isso, para que a gente possa usar os princípios dela nesse momento difícil. Um dos princípios é o princípio da razoabilidade. Não é razoável que o empresário seja obrigado a pagar tributos quando a sua atividade está, ou se não está estagnada, está à beira da estagnação. Então, aqui esse colega, ele fala justamente isso que nós estamos falando, né? Nós estamos informando para vocês. E ele é do entendimento que realmente tanto as obrigações acessórias quanto as principais, ou seja, o pagamento do tributo, tem que ser suspenso, tá? Que as empresas que se colocarem em situação de dificuldade, elas têm que buscar um advogado tributarista, né? Um advogado especialista nessa área, para minorar os efeitos dessa crise. Como é que o governo se defende? Vou falar agora do outro artigo que encontrei num site também muito conhecido, no Migalhas. Forma que houve, em meados de maio, uma decisão a respeito de um processo coletivo no Distrito Federal, em que a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, lá no Distrito Federal, receberam um indeferimento no pedido de suspensão da exigibilidade de tributos, tá? E as parcelas dos refis em andamentos, também queriam a suspensão. Só que aqui, como não foi favorável, dizendo que realmente essa receita para o Estado era importante, justamente para que houvesse a continuidade do enfrentamento da crise lá naquele Estado, no Distrito Federal, né? Porque o Estado precisava daquela receita, daqueles tributos, né, para poder
enfrentar, dar continuidade àquela crise vivenciada lá, alegando o equilíbrio financeiro estatal, tá? Mas aí, o que eu gostaria de informar aqui? Na minha opinião, como advogada, eu vou falar isso para vocês, seria interessante que cada empresa entrasse não em processo coletivo. Porque no processo coletivo, como o nome diz, o direito é coletivo, as argumentações são coletivas, né? Então, num processo há nuances, porque um caso não é igual o caso de uma determinada empresa, não é igual ao caso de outra empresa. Há situações diferentes que você tem que expor e o juiz vai analisar. Então, pessoal, a conclusão que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, que nesse caso em que muitas empresas estão paralisadas, né, estão engessadas na sua capacidade produtiva, aqui como o colega fala, realmente fere a cobrança de tributo, ele fere o princípio basilar da capacidade contributiva. E cobrar tributo de uma empresa que está estagnada, que está fechada, que está com sua capacidade engessada, isso é um confisco. E o nosso ordenamento jurídico, ele proíbe situações de confisco, tá? Então, por mais que o fisco entenda, argumente que é por questão da saúde financeira estatal, né, para enfrentamento dessa crise, mas como é que você vai exigir de uma empresa que não tem receita, que não está produzindo, que está sem sua mão de obra, né? Então há que se aplicar aí um princípio da razoabilidade. Não é razoável você cobrar dessas empresas. Com certeza, se um juiz se deparar com uma empresa que está fechada por determinação governamental, que isso é uma força maior, tá? Para uma série de cumprimento de obrigações, a empresa está fechada, seus funcionários estão também em casa, o seu público, os seus consumidores, né, estão também isolados, não podem sair para adquirir aquele tipo de produto, porque em muitos casos, em muitas regiões, só é possível a circulação para aquisição de serviços essenciais. Qual é o juiz que vai permitir que aquela empresa que não está em condições pague os tributos ou cumpra suas obrigações acessórias? Certamente. Entende que não é razoável isso, tá? Que fere flagrantemente o princípio da capacidade contributiva. Então, empresário, não se desespere, tem saída, tá? Tem saída, viu? Então, é muito importante que vocês busquem um advogado, um bom advogado, que saiba ouvir a sua situação, saiba vestir a sua camisa para poder mudar essa situação circunstancial. Mas é uma situação que a gente precisa resolver e precisa passar por ela. Vamos passar, mas a gente tem que ter muita sabedoria e usar dos meios legais disponíveis. Se tem um meio legal disponível desde 2012, por que a gente não pode aplicar o princípio da analogia e suspender os pagamentos? Claro que sim. Então, empresário, busque um advogado de confiança e eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar por esse tempo, tá? Eu agradeço a presença de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, coloque suas dúvidas